Muito boa noite a cada um de vocês, estimados irmãos, irmãs, amigos de perto e de longe, os que estão acompanhando nesta sala e os que estarão acompanhando pelas redes sociais aí em outro momento. É muito bom estar com vocês nesta noite e neste momento podermos conversar sobre o tema, nesse momento de estudo bíblico que nós trazemos, falando nesse dia 13 de abril de 2021, é o tema do nosso estudo, a igreja, as 95 teses para a igreja hoje. Para dar início ao nosso momento de estudo bíblico, é sempre bom invocarmos a presença do nosso Deus, e hoje estará conduzindo então esse momento de abertura e conduzindo-nos em oração o nosso estagiário Mailer da Silva. Por favor, Mailer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido-os a orar. Senhor Deus, amado Pai Celestial, gratos somos por mais um dia de vida, por mais uma semana iniciada, pelo fim do dia de trabalho e por estares conosco até agora. Nos abençoe também no momento da nossa meditação bíblica, no momento em que queremos estudar sobre as teses para a igreja, que possamos ser abençoados por essas teses e entender um pouco melhor sobre como acontecem as coisas dentro da igreja e também as nuances em volta dela. Em nome de teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém. Esse é o nosso hino desta noite, o primeiro hino desta noite. Rebanho, só pastor, uma só fé em um só Salvador, em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti, no mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, sê tu louvado, bendito Jesus, sê tu louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor, ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Salvador. É face a face que vamos ver quem nos amou
Opa, muito obrigado. Bom, hoje a gente dá ali mais ou menos, está no fim dessas teses, estamos chegando bem próximos ao fim, na verdade, das 95 teses. Muito obrigado, pastor. Hoje, então, de novo, nós chegamos ao fim desse bloco ali do Igreja e suas nuances, que a gente veio conversando sobre alguns aspectos, e aqui a gente chega das duas últimas teses, a tese 81 e a tese 82, que vão falar exatamente sobre como nos mantermos fiéis às nossas confissões, mas respeitando as outras, e é como nós devemos ser unidos como sínodo. Não olhando, por exemplo, e aí como sínodo, de repente, a gente poderia abreviar e falando para a nossa realidade, como a gente faz o nosso trabalho, mas não aponta para o trabalho dos outros. Olha, porque lá faz assim, assim, assado. Não. Nós trabalhamos como igreja e como sínodo e assim por diante. E assim, então, nós trabalhamos juntos. Então, a primeira tese de hoje, pode passar, pastor? A primeira tese, a tese 81, ela vai dizer assim para nós: cremos que a Igreja Luterana detém a confissão mais fiel ao ensinamento bíblico. Uma afirmação forte que, de fato, mostra que nós nos apoiamos inteiramente à Bíblia para poder escrever as nossas confissões, para que elas não sejam norteadas apenas por pensamentos de homens, mas que elas tenham, de fato, uma base bíblica, que elas tenham um viés bíblico e não se espalhe por outros ramos. Mas não queremos olhar para as outras denominações cristãs com arrogância ou desprezo. Não é porque elas creem algo diferente de mim, algo diferente do que nós cremos, que elas estão erradas. E aí ele vai dizer: pois são nossos irmãos e irmãs em Cristo e não estaremos divididos no céu. Opa! Obviamente que como igreja, muitas vezes, e eu vou falar por mim, eu vou me acusar nesse momento. Como igreja, muitas vezes a gente tem tendência a apontar e dizer: olha, eles estão errados. Eles têm um ensinamento errado. Nós não sabemos, a gente não pode julgar isso. É muito difícil fazer esse julgamento. Por isso, eu acho que a gente tem que se manter cauteloso quando a gente fala. Nós afirmamos nossa base bíblica, afirmamos nossa base sólida, mas nós não descartamos o que os outros creem e professam. A gente pode ir contra eles, apontando de fato para a própria Bíblia, mostrando: olha, talvez isso aqui não esteja tão coerente com o texto bíblico. Mas não descartamos e não desprezamos, não tratamos com arrogância aqueles que creem diferente. E aí, de fato, ele vai concluir de novo, né? Dizendo que no céu nós não teremos uma divisão entre igrejas, estaremos todos unidos lá. E aí eu teve uma pregação de um pastor uma vez, eu acho que vale a pena, antes da gente ver o que o versículo de Lucas tem a dizer para nós. Teve no seminário uma vez que eu ouvi um pastor, na sala de aula, um professor falar assim que a gente julga, fala assim: olha, a igreja de confissão luterana, vou citando aqui, né? Ela tem a doutrina dela errada. E aí já pensou, você morre crendo piamente de que a sua doutrina é a que salva. Crente fervoroso, foi para o céu. Chega lá, você encontra essa mesma pessoa. E aí? Qual a sua reação frente a isso? Então a gente não descarta, né? Eu tô citando, né? Ele nem citou nesse contexto, estou citando isso porque eu acho que é importante a gente olhar para esse aspecto. A gente não sabe o que vai acontecer. Para o céu, quem vai para a mão direita ou para a mão esquerda, quem sabe é Deus. A gente não faz juízo sobre ninguém. A gente apenas, de novo, afirma bases sólidas em cima do que a gente crê e do que a gente professa. E nos orgulhamos em dizer que nós nos baseamos inteiramente na Bíblia Sagrada. Pastor, por favor, pode passar a leitura ali para a gente ver o que Lucas tem a nos dizer. Lucas 12, 8 a 9. E eu convido o pastor, de repente, se puder fazer a leitura para nós.
Pastor? Eu faço a leitura, então. Acho que ele deu ruim lá Calma, com ele, você tá me mas... ouvindo? Tá me Vamos lá. ouvindo? Tá me ouvindo, né? Opa, agora sim. Sim, tá. Não, é que está acontecendo, por conta do plugin, cacofonia, eco quando você está falando e eu também. Então, fecha o teu que eu vou falar agora. Jesus disse ainda: eu digo a vocês que se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Mas aquele que disser publicamente que não é meu, o Filho do Homem também dirá diante dos anjos de Deus que essa pessoa não é dele. Muito obrigado, pastor. Esse texto ele é interessante, ele me chamou a atenção em alguns aspectos. E daí, eu não vou obrigar nenhum dos dois que estão aqui comigo a falar, mas eu convido, se vocês estiverem à vontade, que falem também. Durante toda a trajetória bíblica, quando a gente fala de doutrina, a gente tenta olhar para Jesus primeiramente. E a gente olha para ele, claro, de fato, não dá para esconder isso. E a gente não vê que Jesus... Eu não sei se Jesus dizer que, olha, quem crê em mim, esse está no céu. Quem afirma publicamente que é meu, então o Filho do Homem afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Poderíamos afirmar que isso é uma doutrina? Talvez. Mas Jesus ele quer dizer para todo mundo isso. Independente de quem seja. Judeus, gentios, pagãos, publicanos, independente de quem seja. Ele chama a todos, dizendo, olha, se você crê em mim, o seu lugar no céu está lá. E aí, vamos? Então, eu entendo que aqui já dá para debater em cima daquilo, né? A doutrina, ela nos diferencia aqui porque a gente quer chegar mais próximo ainda do que Cristo ensina para nós nas Escrituras Sagradas. A gente quer viver em comum comunhão com Cristo, com o que Cristo fez e o que Cristo fala nas Escrituras Sagradas. Mas nós não afirmamos que outra doutrina está errada por isso ou aquilo. A gente não sabe. Se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará, diante dos anjos de Deus, que essa pessoa é dele. Pastor e Richards gostariam de fazer algum complemento ou falar algo, algum dos outros que estão conosco aqui gostariam de falar algo aqui? Eu posso falar? Eu fico pensando o seguinte, eu achei interessante o que você falou no começo, porque eu já pertenci a diversas outras denominações, né? Então a gente acaba vendo essa situação de uma forma muito interessante quando eu era adolescente, uns 12, 13 anos, assim. Eu lembro que tinha, na igreja que eu frequentava, tinha muita história da salvação pelas obras. Então eu ficava vendo, eu era de uma igreja que eu tinha que botar roupão, que não podia cortar cabelo, não podia fazer um monte de coisa. E eu acreditava que o crente da outra denominação também ia para o céu. Eu ficava, poxa, eu fico aqui, não posso fazer nada. E tem aquele cara lá que faz um monte de coisa e mesmo assim ele vai para o céu, vai encontrar comigo lá. Eu não conseguia entender isso direito. E muitas vezes a gente se pega comparando as denominações. E eu acho que é exatamente isso que nos separa, quando o nosso pensamento tem que ser exatamente o contrário, é ver aquilo que nos une, que foi o texto que você colocou, que é aquilo que foi colocado para todos os seres humanos, e não aquilo que está referendado à nossa cultura, à nossa tradição, né? Onde a gente vive. Isso daí vai ser diferente para mim, para você, para quem vive nos lugares diferentes, para quem teve uma criação, para quem veio de uma religiosidade diferente, e isso eu acho que a gente precisa respeitar. O que a gente tem que se firmar é na nossa igualdade, respeitando as nossas diferenças.
Acho que esse é um ponto importante, Cláudia, para a gente destacar, o respeito, né? Eu não concordar com, talvez, o que você pregue é diferente de eu te desrespeitar. Você falou muito bem quando você disse, nossa, eu era de outra religião, e aí não podia cortar cabelo, de repente não podia passar um esmalte, né? E, por exemplo, eu vou citar o meu caso, né? Eu namorei uma menina da Assembleia de Deus. E daí ela assim, ela era a crente revoltada, mas que seguia tudo que tinha na igreja. Então, sempre de saia, sempre certinha, sempre andando na linha, mas não aceitava aquilo. E aí eu lembro que quando eu fui visitar eles e disse que eu era luterano, não, vocês são os liberais, que vocês não pregam a Cristo. Isso choca, calma. Né? Nunca desrespeitei, nunca falei mal, nunca destratei nenhum deles, nunca fiz mau juízo de ninguém. A gente aceita que tem pessoas que não entendem de fato a questão. Mas o desrespeito, ele não pode prevalecer. E ele parte de nós para as outras pessoas. Qual foi o jeito de tratar com eles? Respeitando eles. É o único jeito. Então, eu sempre os tratei com respeito. Nossa, mas você não está batendo de frente? Mas eu não tenho motivo para bater de frente. Você acredita que é isso? Sem conhecer. Óbvio, então a gente volta para a questão, né? Olha, a gente respeita, nós respeitamos, a gente não trata com arrogância, a gente não trata com desprezo nenhuma outra religião, a gente olha para ela, igual você falou, eu olhava e via e acreditava piamente de que aquela pessoa também tem salvação, mesmo sendo diferente de mim. Infelizmente, não são todos que têm o mesmo pensamento, Claudinha. Você sabe disso muito bem, tendo sido de outra religião, você sabe disso muito bem. Mas a gente trata essas pessoas como irmãos em Cristo. O texto bíblico estava aí, dá para repetir ele pelo menos umas 2 horas ainda afirmando isso. Se alguém afirma que Jesus Cristo é o Senhor, então essa pessoa é dele de fato. Se alguém quiser, tem a palavra. Eu uma palavra rapidinho. Eu lembrei de outra questão, outro ponto, que é mais fácil exemplificar ele de uma forma mais histórica também. E aí eu puxo lá para o 4º século, lá quando os cristãos deixaram de ser perseguidos por causa de um motivo muito importante, que foi o cristianismo ser denominado algo mais ligado ao Estado, né? Constantino, então, ele foi um dos principais para isso, né? O cristianismo virou, então, uma religião estatal. E, a partir disso, aqueles que se declaravam cristãos tinham vantagens no Estado. Isso. Então, muitas pessoas se utilizaram disso como benefício. Eu vou dizer da boca para fora que eu sou cristão para ganhar ou para ter primazias em algumas coisas e tal. O outro lado também aconteceu, acontece muito, que é a negação quando convém, né? Historicamente, a gente tem o exemplo de Pedro, né? Quando Cristo estava lá sendo preso, ele negou 3 vezes, cumprindo a profecia do próprio Cristo. Mas hoje ainda acontece os momentos quando convém você dizer, não, eu sou cristão, ou você até não diz, né? Você não diz nem que sim nem que não, mas você se omite em alguns momentos, né? Para ir contra a maré, para ir de acordo com a maré, ou para não chamar tanta atenção, né? Mas isso também, nesse específico, eu lembrei disso, né? De que você não se dizer cristão, não se dizer seguidor de Cristo, também é uma forma de negar essa sua identidade cristã. Você não diz com palavras, mas as suas atitudes, elas revelam as suas palavras, o que você queria dizer, mas não disse de fato. Pastor? As ações falam, né? As ações falam. Exatamente. Pastor, se eu tinha abrido o microfone, quer tomar a palavra? Por favor. Não necessariamente. Eu só queria confirmar com vocês, primeiramente, se houve microfonia ou repetição, né? Eco quando eu abri o microfone.
Só para eu tentar me ajustar aqui. Não, né? Não. Tudo tranquilo. Tá. É importante nesse versículo, esse texto bíblico, né, que a gente está tratando aqui, da confessionalidade, de você não entrar dentro da linha também do politicamente correto, né? Porque hoje ninguém pode falar mal de ninguém, né? E aí então nós levamos uma confessionalidade, como se diz, relativista, né? Relativista. Cláudio colocou muito bem, não é que nós queiramos, né, como cristãos, ficar afirmando que a nossa tradição luterana é a que salva, né? Que o nosso modo de exercitar a nossa fé cristã é o único digno. Não é nesse sentido. Mas também não é, e o Richard trouxe esse ponto, né? Não é que nós, perdão, agora também devamos deixar de firmar o pé com a doutrina. E não, você trouxe, Miley, é difícil, né? Você estar em acordo com a Escritura e acordo necessariamente com os ditames da nossa cultura, da nossa sociedade, né? Porque se eu entro nesse conceito de que eu creio assim, você crê diferente e tá tudo bem, nós vamos entrar num relativismo religioso de chegar, lógico que não, mas o perigo de você entrar na discussão, por exemplo, do CONIC, né? Em que se considera ali membros do CONIC pessoas de homens de boa, homens de boa vontade, né? Aos homens de boa vontade. Esse é o princípio que tem sido adotado por muitas organizações ecumênicas, né? Por exemplo, a Federação Luterana Mundial. Ela abraça essa linha mais tolerante, né? De amenizar questões que são fundamento, que são pilares da confissão cristã, no intuito de querer ter um grupo maior, uma membresia maior, né? Ser uma instituição grande. A igreja cristã, e o Richard trouxe um ponto muito importante, né? Enquanto ela esteve sendo a igreja perseguida, os cristãos se mantiveram com a doutrina guardada, preservada, zelosa em todos os pontos, né? A partir do momento em que a igreja entra para dentro do Estado romano e o Estado romano, de certa forma, começa a entender que essa é a igreja da moda, as questões particulares de cada religiosidade do paganismo, né, acabaram também se infiltrando através das gerações, da cultura, para dentro da igreja, ao ponto que nós chegamos na Idade Média com toda aquela penduricalhos, né, que foram retratados, discutidos, defendidos, até mesmo com mortes, né, pelos reformadores. Então, nós, ainda hoje, quando trazemos essa tese, deixa eu pegar a tese aqui de novo para nós vermos, né? Pegamos essa tese aqui. Voltando à tese. Cremos que a Igreja Luterana detém a confissão de fé fiel ao ensinamento, mas não queremos olhar as outras denominações com arrogância ou desprezo. Tá, isso aqui é uma proposta de não sermos fundamentalistas, de não sermos separatistas e considerarmos que as nossas tradições sejam melhores do que outras. E a Cláudia marcou bem, não são as tradições, né? Mas fundamentos bíblicos de doutrina são questões que a gente não pode abrir mão dentro de um coleguismo. Que aí você está deixando de ser sincero, né, com a sua confessionalidade. Por exemplo, né, quando nós afirmamos claramente pelas Escrituras o batismo como sacramento, como presente de Deus para perdão de pecados a todos, adultos e crianças. Né?
Então, esse é um posicionamento de fé que, dentro desse coleguismo, ele soa falso. Não dá para eu dizer, olha, cremos isso e agora vamos abraçar todos que pensam diferentes. Não dá. Né? Tem lugares e lugares. Outra questão, nós temos posicionamentos muito sérios acerca da Santa Ceia. Não dá, digamos, em nome desse coleguismo, nós fazermos cultos com igrejas que têm posicionamentos diferentes acerca da Santa Ceia. Reunimos no mesmo, né, comunhão de púlpito e altar. Então, são questões muito importantes. É uma linha tênue que talvez essa tese ela não esteja tão clara assim quanto a essas bases da nossa confessionalidade. Antes de repente da Cláudia falar, deixa eu só afirmar o que eu disse lá no começo, né? A gente tá dando eco, pastor. Que a gente se mantém firme no que a gente acredita, porque a gente acredita piamente de que elas são inspiradas nas Escrituras Sagradas e são fiéis às Escrituras Sagradas. A gente não arreda o pé disso. Eu acho que boa palavra, pastor, é boa palavra que o senhor trouxe. Coleguismo. Não dá para ser colega nesses momentos. Amigos, mas a verdade ela precisa prevalecer. Se a gente crê nisso, a gente defende isso. Obviamente que não vai, né, também sair nos tapas com a pessoa, mas olha, essa é uma verdade bíblica, provada por A mais B nisso, nisso, nisso. Cláudia, por favor. Eu posso falar? Eu acho que é o seguinte, eu penso que nós podemos ter a nossa posição. E isso não faz com que a gente entre em guerra com o próximo. Porque uma coisa é ele saber, ele crer igual ou diferente de mim, mas eu acho que não é numa briga, no embate, não é no deixar de respeitar que a pessoa vai acreditar na mesma coisa que você ou não. Eu acho que o que acontece muito, principalmente em relação... Eu vejo muito isso em relação aos jovens muito jovens e aos que têm muita idade, de querer ser muito enfático na sua opinião ser a verdadeira, na sua opinião ser a real, e por mais que eu creia nisso, e por mais que eu realmente ache que seja, uma coisa é eu achar, e não é porque o outro pensa diferente que eu vá ser igual ao outro. Agora, uma coisa é ser igual a ele, pensar igual a ele, outra coisa é não respeitá-lo. Às vezes a gente vê muitos cristãos em pé de guerra. A situação não é estar em pé de guerra. Então, a forma que eu creio como respeitar não é simplesmente você pensa assim, eu penso assim, legal, tá todo mundo mais ou menos certo. Não é isso que eu penso, não é isso que eu falo. Mas o respeito é exatamente, mesmo que eu pense diferente e que eu continue com a minha convicção, o outro é o outro. E se ele for se converter a Cristo, quem vai operar essa obra é o Espírito Santo. E se ele vai ter um pensamento diferente, conversando comigo, seria ótimo. Se não tiver também, continuando orando, porque se eu penso que o meu pensamento, se eu penso que aquilo que eu imagino é realmente o que Deus quis dizer na palavra dele, eu vou manter a minha posição. Mas isso não faz com que eu desrespeite o outro e comece o que eu vejo em muitas situações, entendeu? O que eu quis dizer? Uhum. Sim, eu compreendi. Eu acho que assim entra muito um tema que está sendo discutido, bastante discutido para a gente, né, trazer a atualidade, é que nós temos posições, as posições podem ser diferentes, em muitos casos são realmente diferentes, né? Mas que nós não cultivemos a cultura do cancelamento, né? Eu acho que esse é o ponto. Né? No aspecto em que nós não desprezamos as outras confessionalidades e as outras demonstrações de culto, de fé, ainda que cristãos, né? Ou seja, outras culturas cristãs, né, diferenciadas da nossa, que nós não troquemos, né, a cultura do diálogo e da aproximação
pelo pilar do respeito, né, em lugar de uma cultura muito difundida e até bastante discutida recentemente, né, que é a cultura do cancelamento. Você simplesmente fecha, né, qualquer linha de contato, você descaracteriza, né, o que nós cristãos luteranos enfrentamos durante muito tempo, né, dentro da cultura protestante, da cultura evangélica do Brasil, de que as pessoas de outras denominações, quando se falava do luteranismo, dentre, por exemplo, os católicos, não, esse aí é um grupo que é uma seita, né, que rompeu e é uma seita. E aí você, entre os grupos mais evangélicos, que olhavam para os luteranos, não, eles começaram a reforma, mas não terminaram, né? Então esse é um grupo de reformadores que ainda não se concluíram, não chegaram ao ponto certo. Então, luteranos ficaram meio que ali no meio. E essa maneira como se apontava a igreja luterana, em muitos momentos era assim, nem vale a pena estudar, nem vale a pena conhecer, né? Nós tivemos um grande salto em termos de comunicação, né, geral, agora, bem próximo nos festejos dos 500 anos. Porque mesmo que algum determinado pastor ou grupo religioso cristão não quisesse falar do luteranismo, né, ou do grupo luterano, isso estava muito em evidência. E pela disponibilidade de informações na internet, muitos voltaram os olhos para as igrejas históricas, não só a luterana, mas a luterana, nesse momento a gente está falando, né? E no intuito de poderem descobrir por si mesmos, né, com respeito à valorização da historicidade da igreja, da liturgia, da tradição, não essa tradição pela tradição, mas uma tradição que se compromete com a escritura e os valores escriturísticos, né? Então é esse ponto de não, a partir desse texto, né, sem perder a nossa identidade cristã, nós não cultivarmos o cancelamento, mas estarmos dispostos ao diálogo e à aproximação. É isso? Opa! Obrigado, pastor. Alguém tem alguma outra contribuição que queira fazer, algo? Se mantém ainda nessa tese, pastor. Acho que é importante que dali, né, a gente não se fecha, né, cultura do cancelamento. A gente não se fecha para ouvir outra pessoa e ataca ela com violência, né? E aí eu só consegui lembrar ali do texto de João 8, com a mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada por causa de seus atos, né, do que ela fazia. Ok, era outro sentido. Mas eu acho que a gente se põe no mesmo lugar dos caras com as pedras na mão quando a gente ataca outra pessoa que crê e professa algo diferente de nós. De novo, vamos reiterar, né? A gente se mantém firme no que a gente acredita porque a gente crê que a nossa confissão de fé é fiel ao ensinamento bíblico. Mas a gente não julga, não ataca as pessoas com pedras, com madeiras. A gente não faz mau testemunho. A gente pode conversar sobre, sem ser desrespeitoso. Isso é importante destacar dentro de tudo que vocês falaram e dentro de tudo que a gente viu até agora. Quando a conversa ela passa para o nível de desrespeito, ela deixa de ser uma conversa e torna-se apenas uma arrogância. A gente não quer cair nisso. A gente quer apresentar a fidelidade das escrituras e dos nossos ensinamentos, mas sendo respeitosa. O Schwamba falou ali antes, né, que sobre a questão, né, a gente não fala, mas as nossas ações falam. Ah, mas eu não falo para aquela pessoa que que ela faz Mas você demonstra isso. Então você também está falando através de gestos. A gente precisa cuidar disso, gente. Isso é sério, não é brincadeira, não.
Mantemos a nossa confissão, mas fazemos ela de forma respeitosa com os outros e abrimos espaço para um diálogo sincero, sem motivo de rechaçar o outro. Antes de passarmos para outra tese, alguém queria falar mais algo? Me veio aqui uma lembrança de uma palestra do pastor Rocha com Rebeca. Acho que ele faleceu no ano passado, né? Ou no início desse ano, não lembro muito bem. Mas quando ele foi lá no seminário dar uma palestra, ele citou um exemplo de uma família que a senhora, a matriarca da família, ela era luterana, enfim, ia todos os domingos no culto e tudo mais. E estava sempre presente tal, e participando das atividades e tudo mais. Porém, ela morava com uma filha mais nova, uma das filhas dela, e essa filha não ia nos cultos, nem participava. Tinha acontecido alguma coisa na vida dela ali que ela parou de participar dos cultos. Aí, certo momento, essa matriarca ela veio a falecer. E aí o pastor foi lá, visitou uma vez, né, para conversar e tudo mais. Né? Não quero dar ouvido, não. Ok, aí ele deixou as informações ali, qualquer coisa e tal. Você aparece quando quiser, ou simplesmente para conversar, ou o que for, né? E tá, o tempo passou, e um dia essa mulher apareceu lá na igreja, diz o pastor Rocha. Ela apareceu, né, ou ela ligou, enfim, procurando ele, e ela falou com ele, olha, eu estava pensando, né, a minha mãe, ela passou a vida toda vindo, participando e tudo mais, então era algo muito importante para ela, né, era algo que ela acreditava e tudo mais. Então, eu acho que eu não devo simplesmente negligenciar isso, né, devo pelo menos dar ouvido ou tentar, né, já que a minha mãe, que era alguém que ela gostava muito, viveu a vida toda nela, acreditando. E eu fiquei com isso pensando, né, esse exemplo que o pastor Rocha deu. Talvez tenha acontecido mais vezes com outras pessoas, mas esse é um fato, exemplifica bem essa tese. Nós não precisamos estar sempre com chicote lá, ó, vocês estão errados, vocês estão certos, enfim, mas simplesmente viver de acordo com o que a gente acredita. Se isso é importante para nós, é claro que a gente vai falar, claro que a gente vai demonstrar, né? Mas não é que a gente vai obrigar as pessoas, mas simplesmente mostrar através de ações, enfim, aquilo que a gente faz também, se a gente continua a participar, e talvez isso vai ser um testemunho para alguém, né? Talvez alguém vai olhar isso num momento de dificuldade como um exemplo, né? Obrigado, Chumba. Alguém tem algo mais a falar? Não tendo, passamos então para a próxima tese, pastor, por favor. Entramos então na tese 82, uma tese que antes a gente falou da nossa relação com as outras igrejas, da relação com as outras pessoas, de como a gente age frente a tudo. Agora, essa tese ela quer falar de nós como igreja para igrejas da mesma religião, do mesmo sínodo e etc. Eu posso estar errado. É isso, né, pastor? Se eu não estou me enganado, aqui ela está falando de fato para igrejas, por exemplo, de igreja luterana para igreja luterana, não de igreja luterana para igreja outra igreja fora da luterana, né? Senão eu pensei errado, mas eu acredito que seja isso sim. Palavra sínodo, né? Só me ajudem aí com relação à microfonia. A palavra sínodo são os que caminham juntos, que têm o mesmo caminho, né? Então, de fato, aqui nós estamos falando de divergências dentro da IELB, né? De igrejas, de congregações da IELB. E nós podemos ver situações históricas quando, por exemplo, igrejas do Sudeste, né? Eu fui dessa época lá do ano de 2001, 2002, né? Fechamento do seminário em 2003, houve muitas discussões acerca disso, de pessoas que eram
contrárias ao fechamento de São Paulo, e outras favoráveis, né, e puxando por questões de segunda ordem, né? Houve muitos burbúrios dentro da igreja, do sínodo, até mesmo na possibilidade de haver um racha, né? Ficar a igreja luterana do sul, né? E a igreja luterana do sudeste, né? Ou das outras partes. Mas são rupturas, são desavenças que, de novo, são da ordem de cultura, de interesses particulares, de regionalismos, né? Vou pegar um outro exemplo da minha época de juventude, quando tínhamos os nossos, na minha região lá do Disca, né? Você também é do Disca, o Richards também aqui, acho que o Richards é o Rio Doce, né? Rio Doce. Então tinha aquelas regiões... Dias Norte. Dias Norte. Então tinha aquelas desavenças entre uniões juvenis, né? Porque tinha aqueles que tinham os melhores times, o outro que tinha um time mais ou menos e tal, e essas questões de ordem particular que muitas vezes são trazidas ou dadas tanta ênfase, né, que elas acabam ofuscando questões maiores de sínodo, né, de pessoas que caminham junto. Então é por aí que essa tese está trabalhando, ela está dialogando conosco. Deixa eu só ver o que o Chomba disse aqui. Apesar da fé ser do indivíduo, ela sempre tem um caráter comunitário. Por isso, confessamos em conjunto, por exemplo, credos ecumênicos. É sobre a tese anterior, Chomba? Não, essa mesmo, dentro dessa. Não, é sobre essa mesmo. Essa ideia do sino, que o pastor falou muito bem. Ah, tá, entendi. Obrigado. Aqui, então, de novo, a gente passa para a tese 82, quando ela fala de nós para nós mesmos em outros ângulos. E aí ele começa, né? Que possamos sempre pensar como o sínodo, como a igreja de Cristo, nunca se colocando como eles ou nós. O pastor citou ali o exemplo do distrito, né? Mas vale lembrar, talvez os tempos sejam diferentes e bem diferentes entre eu e ele. Não que eu esteja dizendo sobre idade, nada disso, mas eu estava numa época no nosso distrito lá no Espírito Santo, de que havia um racha entre congregações dentro de quadra, mas quando saía da quadra ou quando saía do ambiente competitivo, as coisas se normalizavam. A gente dizia que, às vezes, até rolavam uns pegas mesmo, assim, sabe? Mas acabou o jogo, parece que tudo voltava ao normal. Opa, desculpa aí, perdão, etc. Então, as coisas fluíam. E eu acredito que devem fluir até hoje. Já tem bom tempo que eu não participo das coisas do meu distrito, pelo menos uns 5 anos. Então eu já não sei mais, mas acredito que as coisas se mantenham da mesma forma. E aí a gente não se diferencia entre eles ou nós, né? Ah, eles são eles, nós somos nós. Nós confessamos como IELB isso. Nós confessamos como igreja cristã isso. Ah, porque fulano... Nós confessamos como igreja isso, a gente não tem diferença entre nós. Pode ser que ele tenha adotado um outro método, um outro tipo para fazer tal coisa, ok, beleza, a gente valoriza isso e a gente agradece a Deus por isso. Mas a gente não se põe contra ele por conta de uma atitude diferente que ele tenha feito, que claro, que esteja dentro do que a igreja ou do que as confissões, dentro do que a doutrina diz, do que dentro da doutrina diz. Se ele foge disso, daí a gente tem um motivo para falar. Mas enquanto ele se mantém firme dentro da doutrina, a gente apenas nos tratamos com respeito e, de fato, elogiamos quando há algo diferente que nós, de repente, não havíamos pensado. E aí, especialmente na pregação e divulgação da palavra de Deus. Voltando de novo a esse aspecto de que se há algo que a pessoa faz de novo, a gente não julga. Dependendo do que for, a gente até pede uma dica. Mas a gente não diz, olha lá, fulano tá fazendo isso para se aparecer. Acho que não é esse o ponto aqui. A gente não está lidando assim. Reconhecemos o caráter local da igreja, mas também a legitimidade do caráter regional. Ambos como sumamente importantes. Não deveríamos fomentar rivalidades em nossos distritos, mas trabalhar em parceria lado a lado.
Óbvio que às vezes é difícil, né? A gente, como igreja, a gente também trabalha ou trata com egos, pessoas cheias de ego, pastores com ego. Por que não? Não estou dizendo uma mentira aqui. Então, quando as pessoas são levadas pelo ego, pelo seu ego, há divisões. E há divisões, não há. Desculpa se eu for taxado por isso depois pelo pastor, e por favor, faça. Mas, inclusive, na nossa igreja, nós temos divisões. Simplesmente por causa de ego. Eu acho que um tempo atrás a gente conversava sobre isso em alguma reunião nossa, pastor, se eu não me engano. A questão do ego, pastores com ego, a gente tem isso no nosso meio. E a gente não quer fomentar isso. A gente olha para Cristo, olha para o trabalho de Cristo na terra. Nós olhamos para como nós estamos pregando, como nós estamos divulgando a palavra de Deus, olhando para a tese anterior. Nós firmamos nossas bases nas escrituras sagradas, que são fiéis e imutáveis, e não nos voltamos uns contra os outros. A gente trabalha como um sínodo. E quando há algo diferente, de novo, a gente valoriza. É uma ideia diferente. Se a pessoa não foge do que a gente acredita, do que a gente prega, do que a gente crê, se aquela igreja, aquele templo, aquele ajuntamento de pessoas, é feio dizer isso, mas se aquele ajuntamento de pessoas, eles não fogem do que nós cremos e confessamos como igreja, não há por que ir contra. Mas aí se foge, sim, dos ensinos bíblicos e do que a gente acredita como uma base sólida, de fato a gente deve ir e conversar, de fato, botar as coisas na mesa e dizer, olha, e aí? A gente se denomina igreja cristã, a gente se denomina IELB, nós afirmamos que somos fiéis às Sagradas Escrituras, mas vocês fogem das Sagradas Escrituras. Como a gente trabalha aqui? Então a gente vai para o diálogo. Diálogo, claro, sempre calmo e tranquilo para a gente poder dialogar da melhor forma e resolver todos os problemas da melhor forma, sem nenhum tipo de desprezo, nenhum tipo de arrogância ou desrespeito de nossa parte. Alguém tem algo a comentar antes de eu passar ali para o texto bíblico? Pastor Charles, não? Então nós passamos então para o versículo. Gálatas 6:3. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. De fato, poderíamos voltar aqui à questão do ego, pastor. Aqui, o texto está aí, ó. A gente volta para a questão do ego. Né? Eu vejo isso, eu creio nisso, mas o meu ego fala muito mais alto. O meu ego, ele grita muito mais aqui. E aí, esse texto bíblico que ele vem para dizer que a gente tem que esquecer disso. Se a gente deixa o nosso ego tomar, a gente está enganando a si mesmo, a gente perde totalmente o senso das coisas. A gente deixa de pensar como sínodo, como uma reunião de igrejas que se juntou durante séculos e pensou de fato as doutrinas, escreveu as doutrinas, as confissões. E a gente pensa apenas com uma cabeça que acha que sabe e que torna aquilo como uma verdade absoluta. Não porque eu sei isso. A gente não pode ser dominado pelo nosso ego. A gente tem que conversar de fato como igreja, como um todo, não somente como uma pessoa. Talvez o pastor tenha mais exemplos para citar aqui, porque eu realmente sou um pouco limitado aqui, de fato, para falar nesse fato, né? Por favor, pastor, o senhor tem a palavra. Bom, é muito importante o que você está trazendo, lembrando, por exemplo, a partir dessa fala de Paulo aos Gálatas, o próprio exemplo que o apóstolo trabalhou e deixou registrado para nós, que estava acontecendo na igreja de Corinto, na cidade de Corinto.
A primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós já estudamos ela aqui nos nossos estudos de quintas-feiras, ela discute como que a valorização de alguns grupos, né, a valorização do ego, essa valorização egoísta de dons, de características, dessas diferenças entre grupos de pessoas dentro da mesma igreja, ou seja, ele está pregando para uma igreja dentro da mesma cidade. A gente não sabe necessariamente se era uma única congregação, se era a igreja da cidade, como nós temos, por exemplo, hoje a paróquia ou o Distrito Rio de Janeiro, né? O Distrito Rio de Janeiro engloba aí Baixada, capital, inclusive a cidade de Juiz de Fora, né, que é em Minas, se fala desse distrito. Então, se Paulo estivesse escrevendo hoje a igreja aos cristãos do Rio de Janeiro, então ele está falando para o sínodo, né? Ele está falando para esse grupo, para o nosso distrito, mas aqui englobam diversas congregações, e quando nós vamos desmembrando essa laranja nos seus gomos, né, cada uma tem uma característica diferente, algumas talvez com 3 sementes, outras sem semente alguma, outra com 1, mostrando as diferenças de cada grupo, de cada realidade, né? Quando nós estudamos missão urbana, nós temos passado isso já há alguns anos, né? O Distrito Rio de Janeiro conseguiu, a partir da congregação de Copacabana e a sua liderança, ter e desenvolver um trabalho que felizmente, né, tem sido reconhecido e valorizado nacionalmente. Outros distritos também têm apoiado, né, e a partir dessas iniciativas, não apenas nossas, mas concomitantes, desenvolvendo qualidades dos seus membros. E um tema muito forte dentro da missão urbana que nós estudamos, temos discutido em muitas edições da Semana de Imersão Urbana, de imersão em missão urbana, é discutido a realidade de cada congregação, né? Não dá para você simplesmente pegar um conceito num livro de missão urbana e trazer engessado para aplicar a sua realidade, né? Simplesmente porque outro fez e deu certo. Porque isso é deixar de levar em conta a sua própria realidade, as pessoas com quem você tem ali de equipe, a própria demanda do bairro, da cidade em que você está inserido, se por exemplo é um bairro industrial, se é um bairro dormitório, se é um bairro comercial. Em cada um desses lugares, ele tem características próprias que favorecem determinados tipos de projeto em detrimento de outros, né? Então, nesse sentido, quando nós olhamos de maneira muito fria práticas e projetos que acontecem em outras igrejas e outros distritos, né? E porque nós não temos algo semelhante ou porque não funcionou conosco, nós simplesmente destruímos, desdenhamos o que acontece no outro, procurando defeitos. É aqui que a tese está atacando, né? Ela está ressaltando. Quando interesses e valores particulares, egoístas, né? de querer estar à frente ou ser reconhecido, eles tomam o lugar desse trabalho coletivo, como igreja, como um mesmo organismo, né? E aí eu vou pegar esse próprio exemplo, né, dessa própria alegoria do organismo, o que acontece quando um elemento do próprio organismo ele começa a trabalhar contra si mesmo, né? Ele começa a querer desenvolver-se sozinho em detrimento da harmonia com o conjunto. Nós chamamos isso de câncer, né? E o que acontece com o câncer? Ele destrói todo o corpo, se ele não é trabalhado, se ele não é, de novo, ali reconhecido, isolado, né, para reconduzir de novo a harmonia daquela parte, daquele organismo, né? Ele entra em conflito, em choque. E é isso que nossa tese está trazendo, que como uma igreja, nós temos sim particularidades, nós temos sim diferenças por regionalismos, por membresia, né, por condições, até mesmo condições socioeconômicas, né? Eu estou numa congregação em que hoje nós somos subsidiados,
né? E a gente tem discutido isso em várias instâncias da igreja, obrigações, responsabilidades de igrejas que são subsidiadas e igrejas que não são. Então, às vezes, essa discussão, essa picuinha entre as igrejas que não são e enfrentam, como o Brasil inteiro está enfrentando essa crise em torno da pandemia, pessoas que não participam dos cultos, em alguns lugares redução na arrecadação e tal, dificuldades de manutenção do trabalho, e as igrejas subsidiadas também sofrem com isso, né? Mas, por outro lado, tem essa vinculação com a igreja, com o sínodo de um modo geral. Então, o sínodo, em última instância, dá um aporte, né? Dá uma acolhida. Então, há muitas vezes discussões, não, as igrejas subsidiadas são privilegiadas neste aspecto, em relação às independentes, às autônomas, né? Então, são questões secundárias que são da ordem, digamos, de regionalismos, de características próprias de cada denominação, de cada grupo dentro daquela congregação, eu falei denominação, né, dentro daquela congregação, e que às vezes, se nós não, de novo, tomarmos a consciência de que são ecos do velho homem tentando sobressaltar a nossa identidade, ao nosso propósito, né, enquanto sínodo, enquanto igreja, nós acabamos agindo como um câncer dentro deste corpo. E é esse o cuidado que a minha leitura traz acerca nesta tese 82. Né? E tomaram por base o versículo aqui do capítulo 6, né? A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Então, entendermos que nós somos importantes dentro do corpo, na medida em que nós nos reconhecemos, seja indivíduo, seja grupo, seja congregação, né? Nós nos reconhecemos como um organismo em sintonia com os outros, né? E não agindo contra esse mesmo grupo, esse mesmo organismo. Obrigado, pastor. Alguém tem algum outro complemento que precisa fazer aqui? Gostaria de fazer? Esse versículo lembra muito aquele outro acho que é 1 Coríntios, aí é capítulo 10, não lembro o versículo. Aquele que está de pé, veja se não caia. Eu até pensei, isso daqui é uma transliteração, aí eu fui olhar aqui na Bíblia para ver se era, de repente, uma outra tradução, mas 1 Coríntios, né? Aquele que está de pé, veja se não cai, também fala desse egoísmo. Obrigado por acabar com a minha conclusão, viu, João? Obrigado, querido. Não, sem problema nenhum. Brincadeira. Eu nem tinha pensado. Agora você falando fez sentido. Realmente, é um versículo que se encaixaria aqui muito bem. Amados, o que eu tinha para vocês, o que nós tínhamos, né, eu e o pastor preparado para vocês até aqui, era isso. Vocês têm a oportunidade de repente, tirar dúvidas, fazerem perguntas. Aos que estão em casa nos assistindo posteriormente, tem a oportunidade de nos mandar perguntas através dos comentários, a gente está sempre olhando ali. Fiquem à vontade, vocês têm a palavra e o pastor também tem a palavra. Muito obrigado. Já que tem mais tempo, então deixa eu falar. Oxe, então fale. Tempo que vocês não ouvem a minha voz. Como vocês estão? A pergunta, não, brincadeira. Também é uma boa pergunta para dizer, né? Mas eu queria falar um pouco ali a respeito daquilo que eu tinha colocado no chat. Eu acho que encaixou em um dos temas aqui que caiu, sobre o fato da fé ser individual e comunitária ao mesmo tempo, né? Porque se de fato nós estamos dentro de uma congregação, nós também nos identificamos com aquilo que está sendo pregado, nós confessamos em conjunto com outros irmãos ali e tal. Então, tem esse lado do nós estarmos inseridos, né? Então, por que vamos tentar causar mais contendas, mais confusão, ao invés de tentar ajudar, né? Conciliar com aquilo que, se nós estamos inseridos ali, a gente deve
ver que é importante também, essa fé comunitária é importante que a igreja esteja andando em conjunto. Isso, nós estamos até discutindo um tema parecido na aula de confissão com o professor Linden. Ele fala a respeito dos credos, o diretor Linden, a respeito dos credos, né, ecumênicos, né, que eles foram, de fato, compilados. Assim, a igreja achou importante que ela continuasse a confessar, a mostrar a sua fé para aqueles que estão vindo posteriormente, também para rebater as heresias, né? Não apenas para rebater as heresias, como eu pensava que eram os credos, mas também para ajudar contra esses ensinos, né? Então, esse caráter comunitário da fé é importante também, né? Para defender esse egoísmo do ser humano de tentar sempre impor a sua vontade e também de impor as suas ideias, que é o que está acontecendo agora no nosso século, né? Com essa busca pelo alto, né? O autoconhecimento, a autoajuda, a autofelicidade, ou aquilo que importa para mim. O importante é ser feliz, o importante é você achar o que te faz bem, como diz várias músicas aí. Também é uma coisa bem interessante de se pensar. Deixa eu falar, então. Gerson Linden foi citado no nosso estudo, gente. Mas é bom, olha só que coisa boa. É a oportunidade de nós irmos lá e, de novo, Richard está sempre bem-vindo, convidado a participar conosco. Quanto mais perspectivas diferentes nós temos, ou seja, olhares para o mesmo sentido, a mesma direção, mas ainda assim trazemos perspectivas diferentes, né? Aqui estão vindo contribuições que estão muito presentes dentro da discussão, da formação dos nossos professores, nossos pastores, engajada com posicionamentos que os nossos jovens estão colocando, né? Nessas teses, né? A importância de você reconhecer no mundo com tantas igrejas, denominações diferentes, ou até mesmo com tantas igrejas dentro de uma mesma denominação, a importância de nós reconhecermos o lugar em que estamos, né, e a direção para onde queremos ir. Não é que cada um siga para o seu próprio rumo, né, mas como uma grande igreja que não começa agora e que, pela graça de Deus, também não se extingue agora, somente quando ele voltar, né? Nós precisamos de diálogo. De novo, eu retomo aquela fala da Cláudia, né? Que nós estejamos sempre dispostos a buscar o diálogo uns com os outros para o crescimento. O diálogo, ele nos enriquece, né? Ele nos soma a nossa construção particular ou coletiva, né? O diálogo, ele soma. É diferente de você isolar-se, né? Naquela fantasia, eu estou certo, estou com a razão e sempre com razão, né? E você não abre oportunidade para dialogar com outros que pensam diferente ou até mesmo pensam de maneira semelhante, mas se comunica de uma forma diferente. Muito bem. Então chegamos até essa fase, nós vamos tocar em frente com o nosso louvor, a segunda parte, né? Meu prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz minhas calmas águas, com Ele viverei. Agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação. Já andei aflito e quase pereci. Em Cristo Deus querido, a clara luz ouvi.
sei que Jesus Cristo é o meu bom pastor, pois Ele sempre guia os seus com puro amor. Ao mundo, ó Deus, eu quero levar o seu amor. Esteja aqui comigo e ser meu protetor na lida desta vida, em tentação e dor. Vem dar-me forte apoio, enfim a paz e o céu. O meu prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz-me às calmas águas, com Ele viverei, agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação, sabendo que só nele é certa a salvação. Muito bem, muito bem. Chegando à parte final do nosso estudo, gente, nós queremos colocar diante do Senhor nossos pedidos de oração. Senhor Deus e Pai bondoso, graças te damos por nos incluires como partes do teu povo e entendermos, Senhor Deus, que membros deste corpo, a tua santa igreja, nós temos características que nos diferenciam, sejam elas por tradições, por culturas e ênfases doutrinárias, ou por mesmo, Senhor Deus, por localidades, por oportunidades e também, Senhor, por pessoas e dons que estão agregados como corpo, como comunidade e congregação. Essas diferenças, Pai querido, são reais, estão aí dispostas. Nós te pedimos que, apesar das diferenças, que nós não nos excluamos do corpo, nem olhemos para o nosso próximo como um corpo estranho dentro da tua casa, uma vez que o que nos une contigo é a fé em Cristo Jesus. E dentro desta fé salvadora, o compromisso de darmos de maneira mais clara, de maneira mais transparente, as doutrinas fundamentais para a salvação de todo aquele que, estando longe de ti, somente pode ter paz quando se agarra em Cristo, a pedra fundamental de sua fé. Obrigado, Pai querido, porque tu nos permites, neste tempo de pandemia, de distanciamento, nos sentirmos próximos e nos sentirmos, Senhor, aquecidos uns com os outros, com irmãos daqui de perto, dentro da cidade do Rio, do estado, ou até mesmo de outros estados que são aproximados mediante esta fé que nós confessamos. A fé individual que encontra eco na confissão de outros irmãos e assim ganha muito maior força, muito maior ânimo e distância em atingir corações que precisam ser alcançados para ti. Pai querido, nós te agradecemos, portanto, e pedimos que nos conceda a oportunidade de mantermos esses momentos de estudo bíblico e que tão logo, Senhor Deus, esta situação de pandemia que estamos vivendo esteja controlada, possamos de maneira ordeira estar reunidos na tua casa em comunhão fraterna, de maneira presencial, estendermos os nossos braços e abraços ao nosso próximo. Pai querido, nós colocamos também diante de ti nossos entes queridos, amigos e irmãos que estão enfermos, que precisam, Senhor, da tua misericórdia, sobre quem também, Senhor, nós agradecemos por teres amparado e protegido contra danos e males maiores. Lembramos e colocamos ao teu cuidado a vida da nossa irmã Marilândia, do seu irmão. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida e a recuperação do Gerson, do George. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida e a recuperação de nossa irmã Dona Josefina.
Nós também colocamos diante de Ti, Pai querido, a vida dos familiares enlutados, de Wagner Moura, a dona Zenair, o William, bem como também os familiares do Rafael, enlutados pela partida de seu pai, bem como também os familiares de Cristina e Roberto, enlutados pela partida de seu tio. Senhor Deus e Pai querido, fica com esses irmãos e irmãs, aconchega-os sempre nesta tua casa e nesta fé salvadora. Permita, Senhor, ao longo dessa semana, em nossas atividades, estar próximos daqueles que estão se sentindo isolados e podermos, Senhor Deus, festejar com toda a igreja cristã passos de amadurecimento e de crescimento na fé, quando no próximo dia 18 receberemos na Santa Ceia as jovens adolescentes, as adolescentes Maria Eduarda e Roberta na Santa Comunhão. Desde já prepara os demais alunos que no próximo dia 25 também receberão a Santa Ceia aqui em Campo Grande. Senhor, que a tua igreja possa estar sempre festejando os avanços e as conquistas mesmo em meio às adversidades. Guarda e proteja o nosso seminário, aos professores e alunos na sua formação, na preparação de novos candidatos em direção ao Santo Ministério. Sabemos, Senhor, que este tempo tem aberto grandes oportunidades para a expansão de pastores da tua igreja. Que nós façamos isso com zelo, com cautela e com muita responsabilidade. Em nome e por causa de Cristo Jesus, teu amado Filho, que nos tem ensinado a chamar-te Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém? Amém. Amém. Caímos, mas voltamos para dizer amém.